sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial da Dui Laser, Café com Dui. Eu sou Vivi Zal, embaixadora da Dui e apresentadora desse podcast. Estou aqui com Armin, que é o dono da casa, vai se apresentar brevemente para vocês. Olá, eu sou o Armin, diretor comercial da Dui Laser, e estamos aqui para a segundo episódio do podcast Café com Dui. Esse é um projeto que a gente criou para se conectar um pouco mais com os nossos clientes, tentar aprender um pouco mais sobre esse mercado de artesanato, de corte a laser, tentar enxergar algumas tendências e algumas necessidades para que a gente possa, ajudar ainda mais novos empreendedores a conquistar a sua liberdade financeira, a fazer o seu próprio negócio e se divertir com o mundo do corte a laser. Esse é um podcast para quem gosta de criatividade, de empreendedorismo e muito corte a laser e Dui Laser também. E vou acabar com suspense, vou apresentar aqui as nossas convidadas. Hoje a gente está com a Amanda Zamproni, a Nathalie Zamproni, que são as criadoras aí da... Vou falar a marca Amanda Zamproni, né? Que é empreendedora, professora, criadora de conteúdo, tem muitas mais atividades, né? De costura criativa, com especialidade aí no nicho de maternidade. Muito obrigada pela participação de vocês. Estamos muito felizes em bater esse papo, conhecer a história de vocês. E eu quero começar, para a gente se aquecer aqui, com uma pergunta: quem eram vocês antes do empreendedorismo, antes de ser a Amanda da Costura Criativa, porque é assim, né? Já virou um sobrenome, Amanda da Costura Criativa. Qual que foi a trajetória de vocês até chegar aí nesse empreender? Primeiro, a gente queria agradecer pelo convite, né? E vamos lá, como que a gente começou? Acho que desde pequena a gente já, né, Nathalie, teve o sangue empreendedor nas veias. A nossa família tem uma gráfica, e desde cedo a gente aprendeu a trabalhar. Então eu comecei com 14 anos já trabalhar, nunca trabalhei CLT, sempre fui de empreender e já empreendi de tudo, gente, tudo um pouco eu já fiz, e eu gosto muito, muito, muito de criar coisas, de ter novas experiências, tá no sangue. Que legal. Você já empreendeu com o quê? Só por curiosidade. Estão preparados? Da costura. Olha, eu já me mexi em tanta coisa. Eu já tive uma papelaria. Eu já trabalhei com papelaria personalizada também, pela questão da gráfica. Já trabalhei na Nathalie, me ajuda aí, que foram tantos trabalhos. Eu aproveito as oportunidades. Então, se eu vejo uma oportunidade... Se eu for ajudar, eu vou entregar os podres. Eu vejo uma oportunidade e eu saio vendendo. Então, na faculdade, eu fiz produção gráfica, né? Eu sou formada em produção gráfica. Aí, eu vi, assim, um pessoal... Ai, nossa, na hora do intervalo, eu queria um docinho. Eu falei... Vou vender brigadeiro. Vendi brigadeiro, vendi semi-joia. Quem antes fazia da esse produção. brigadeiro? Era você ou a Nata? Eu. Antes da e eu produção viajava gráfica, com o dinheiro do brigadeiro. Porque eu falei o quê? Eu vou viajar com o dinheiro do Era um brigadeiro. extra Era mesmo. um extra. Mas eu via a oportunidade e falava. Aí eu via que tinha muita menina. Aí comecei a vender semi-joia também. Comprava e revendia. Gente, eu adoro vender e adoro empreender. Nathalie, você sempre esteve junto nessas aventuras empreendedoras? Mais ou menos, né? A gente sempre foi muito próxima, mas eu, diferente dela, tive uma experiência CLT, né? Então, como eu me formei em engenharia, trabalhei 10 anos em empresas de engenharia. Então, nesse período, não estava tão próximo das maluquices dela. Mas depois... Já voltamos a ser super próximas. Ambas, nós duas trabalhamos na gráfica dos nossos pais desde a adolescência. Então, a gente trabalhava junto. E ela não falou, ela tem formação em produção gráfica, fazia os brigadeiros, porque antes ela teve formação em gastronomia. Caramba! Ela também fez uma faculdade de gastronomia também. O pai de vocês tem gráfica? Tem, ainda temos uma gráfica na família. Ah, que legal. Então, Hoje eu sou sócia também da gráfica. Bacana. Então já vem de família essa parte de empreender. Já. Legal. Já. Tá no sangue de vocês. E você é formado em qual engenharia? Eu sou engenheira química. Química. Que bacana.
Isso deve agregar bastante. É a rainha da matemática e da planilha. Ela que salva. Sou louca por uma planilha. Ela que... A gente também, né, Vivi? Que organiza tudo. Eu não gosto planilha, eu gosto de planilha. Bom, é que eu sou engenheiro, Armin é engenheiro. Eu sou físico, na verdade. Físico. Formado em física, licenciatura, mas eu fiz mestrado na engenharia mecânica. Sensacional. Nós engenheiros, a gente gosta de uma planilha, então tá né? bom, eu cheguei eu sou a única que não sou engenheira aqui. Mas você é a mente criativa, tá vendo? Artista. Eu cheguei a fazer matemática também. Eu fazia simultaneamente as duas faculdades, engenharia e matemática. E aí eu decidi que eu preferia a engenharia. Olha, é o cérebro da empresa, É então, o gênio da né? família. Mas aí, como que vocês chegaram? Como que esse caminho, de repente, chegou ali na costura criativa? Foi através de uma depressão. Nossa! Eu tive uma depressão, né? Eu tinha vários, né, episódios de depressão. E em uma das psicólogas que eu fui, ela falou, por que você não procura alguma coisa pra fazer? Porque assim, ela falava, a gente não consegue achar o que é. Vê alguma coisa pra distrair a cabeça, né? Porque a pessoa que é deprimida, quando ela entra na depressão, a cabeça dela pensa milhões de coisas que não vão acontecer, mas que na cabeça dela vai acontecer. E você não controla. Então, eu ficava de cama, não queria sair de casa, eu fiquei muito mal. E aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei crochê, tricô, minha mãe me ensinou um pouquinho de crochê. Então, quando aquele pensamento vinha, deixa eu fazer um crochê. Né? O pensamento vinha, deixa eu fazer não sei o que lá. E aí eu sempre tive vontade de aprender a costurar. Sempre tive a vontade de aprender a costurar. Aí eu falei, quer saber? Casei, e aí eu me via também um pouco sozinha. E eu senti que eu ia começar a deprimir. Eu já senti, eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí tinha uma escola de corte e costura de roupa. Aí eu falei, fui lá, me matriculei, comecei. Amei aprender a costurar, mas eu não gostava de fazer roupa. Como assim? A roupa não é legal. Não é tão legal. Normalmente faz com aquelas moldes que vem dentro da revista. E aí eu pegava os tecidos que eram fazer as roupas e fazia bolsinha, e fazia necessaire. Então meio que eu fugia da aula, né? Mas aprendi a mexer na máquina de costura, tudo tal. E chegou na camisa social. A camisa social, quando eu olhei a camisa social, eu vi um colarinho. Eu falei, parei. Eu não terminei o curso de costura, né? De corte e costura. E falei, não, agora eu vou fazer. Eu já tenho a minha experiência de produção gráfica. Então, desenhar pra mim é muito fácil. Eu trabalhava na gráfica como designer e administradora, né? E eu gostava muito de desenhar. Então, quando vinha um cliente e falava assim, a gente quer uma caixinha assim, assim. E eu falava, nossa, daqui que eu vou desenhar. E eu já fazia. E eu tenho muita facilidade em criar os projetos, né? Aí, eu comecei a fazer alguns projetos e eu já me encantei logo, né? Pela parte de bolsas maternidade. Uma madrinha minha pediu pra mim fazer uma bolsa, me mandou uma foto. Então, as pessoas viam que eu tinha facilidade, elas pegavam aquelas fotos na internet daquelas peças bem complicadas e falavam, faz uma pra mim. Aí eu ia, desenhava, amo criar projetos. Você fazia um molde, então, na bolsa. Até hoje. Só da foto. Só da foto. A maioria das minhas peças é inspirada em alguma foto que eu vejo e eu consigo desenhar. E o que te dava mais prazer, assim, era o momento que você encarava o desafio, o momento que você estava costurando ou depois que a peça já estava pronta? Eu gosto de tudo, mas a hora que você vê a peça pronta, você fica assim, nossa, eu que fiz, tipo... Gratificante. Que ano que foi isso que você começou? Eu comecei no curso em 2015, vai fazer 10 anos já que eu costuro. Legal falar que foi indicação de uma psicóloga. Que legal. Uma psicóloga que falou pra ela procurar e deu super certo. E nunca mais eu tive crise de depressão, vocês acreditam? Nossa, nunca mais. Melhor remédio... Nunca mais, incrível. E logo nesse começo, né, quando você conheceu a costura, você começou já, então, no seu nicho, porque você é especialista, né, em peças de maternidade, ali você já começou realmente com essas peças. Não, eu fiz caminha pet, bolsinha, eu fiz um monte de coisa. Só que quando eu vi que eu comecei na maternidade e que eu vendia uma, e logo depois a pessoa que ganhou queria comprar pra amiga, eu falei, nossa, e eu gostava muito.
todas as peças que eu via, por exemplo, eu vejo uma bolsa feminina, na minha cabeça eu já desenho ela no formato maternidade, com espaço para pôr a mamadeira. Minha cabeça, ela é diferente, ela já pensa desse jeito, né? E aí eu comecei a vender, mas sempre ainda com a gráfica do lado, sendo minha fonte de renda principal. Então eu tava fazendo uma transição, né? De começar a desenvolver os meus produtos e vender mesmo as peças. E já tava indo, assim, super bem. Aí veio a pandemia. Sempre a pandemia. A pandemia, toda a história tem Foi um marco, né? Tem marco. Antes da pandemia e depois da pandemia, né? Que foi em 2020, né, que começou a pandemia. Então, eu comecei em 2015, já estava fazendo. Então, eu trabalhava muito comecei trabalhando muito com tecido, né? Adorava fazer as peças infantis coloridinhas e tal. E em 2020 veio a pandemia e as pessoas começaram a me pedir máscaras. Olha só. E eu não queria fazer para vender. Porque eu me sentia mal, parecia que eu tava aproveitando uma oportunidade. Sim. Mas eu tinha conta pra pagar. E a gráfica parou, que era a minha, né, fonte de renda principal. Tudo parou, né? E aí eu falei, meu Deus, e as pessoas, não, Amanda, faz. A gente não acha pra comprar, a gente precisa comprar. Aí eu falei, gente, eu preciso pagar minhas contas, eu vou fazer as máscaras, mas eu preciso ao mesmo tempo ter uma forma de ajudar outras pessoas. O meu canal do YouTube, né, que hoje já tem mais de 80 mil inscritos, ele começou com máscaras. Comigo ensinando máscaras. Então, nesse momento de 2020, você também se tornou criadora de conteúdo. Sim. Mas foi por uma forma que eu não queria vender, mas eu tinha que vender, e aí eu falei, eu tenho que ter uma forma de ajudar. E, assim, muita gente até hoje me fala, eu comecei nas máscaras com você, eu não acredito. Eu tinha facilidade de desenhar, então as pessoas vinham com umas fotos de máscara e eu falava, vou desenhar essa daí. E aí eu desenhava, enfim, vendia 2, 3 mil reais de máscara, vendia muita máscara, que foi o nosso sustento durante aquela fase, né, pra gente conseguir pagar as contas. Só que no meu cenário, eu criei um cenário com umas estantes velhas que eu tinha. Imprimi meu logo num papel, coloquei atrás, né? Pra ter um cenário. Tinha as bolsas maternidade. E aí as pessoas começaram a falar, ai, Amanda, ensina aquela peça ali. Ai, ensina aquela outra ali. Aí que eu comecei mesmo a ensinar. Inclusive, esse cenário é uma marca registrada sua, né? As bolsas atrás. As bolsas atrás, né? Até hoje, agora já tá, né, mais bonitinho agora, mas o meu primeiro cenário era 2 estantes que eu tinha, o logo impresso num papel, colado atrás, e eu comecei. Falei, não, vou começar. E qual o momento dessa trajetória aí que você chegou na DUI? Foi próximo? Como que as histórias se encontraram? Em 2021, a gente começou a loja, né? Porque tudo que eu uso, eu procuro muitas novidades. E aí as meninas falam, a gente quer. E a gente reuniu, né? Resolveu associar essa questão dos produtos, né? Com as aulas. Então, a gente montou a loja, a princípio, eu, a Nathalie e meu cunhado, nós somos 3 sócios na loja. Eu continuo com a gráfica, não largo a gráfica, porque ela é o meu xodózinho. E aí a gente montou a loja. Nós 3, assim, começamos com 20 produtos. A loja, ela vende insumos para as meninas que fazem as bolsas. Isso. Que tipo de insumos? Zíper, tecido? Zíper, sintético, linha... A gente tem a máquina que a gente estampa os sintéticos, então a gente faz sintético estampado. A gente vende tudo que eu uso, a gente coloca na loja pra elas conseguirem, né, ter... Não começou assim, né? Como ela falou, tinha 20 produtos. Então a gente tinha tesoura, calcador... Que é um número bom pra começar uma loja, calcador, né? de máquina, tinha poucas coisas. Aí depois hoje... eu vou falar quantos tem hoje. Agora eu não vou contar ainda. Vou fazer suspense. E foi assim que começou. E aí a gente colocou réguas de acrílico, moldes, né? E agora, nesse ano, né, de 2024, a gente tá completando 3 anos de loja, a gente completou agora em agosto. E em março a gente foi na Artesanal Sul. A feira lá de Porto Alegre.
E eu tinha um amigo que já tinha me falado, vai conhecer a Dui, você tá fazendo as réguas aí. Eu tava terceirizando, né? Ah, você terceirizava. Eu já usava corte a laser, mas com terceiro. Nem imaginava como que era feito. Eu mandava num lugar, eles faziam, enfim. Aí, a gente gosta bastante de ir em feira, né, pra conhecer as novidades. E o nosso foco, quando a gente viu, a Dui vai estar lá, eu falei, Nathalie, a gente vai lá na Dui que eu quero conhecer. E a gente ia todo dia. Todo dia a gente ia no stand. Tanto é que eu até gerei alguns conteúdos. Eu fiquei, assim, apaixonada pela máquina, né? Num dia à noite, eu falei assim, eu vou criar uns arquivos e vou levar no outro dia, eu quero ver se ela corta. Aí eu fiquei... Nesse momento, você ainda tava com essa intenção de fazer as réguas? Ou ali você já falou, dá pra fazer outras coisas também? Ali eu já falei, nossa, antes não mesmo, é só... né? Antes mesmo, como já tinham indicado, a gente já tinha sondado e visto que era um mundo de possibilidades, né? Eu já tava falando pra Nathalie, então... Nathalie, você já era o financeiro. Nathalie sempre fui. Eu não cuido do financeiro. As negociações são sempre com ela, então. Sim. Bom saber. Sim. É sempre com ela. Mas voltando ali na feira, vocês foram pra Porto Alegre só pra ir visitar a feira? Ou vocês estavam expondo lá? Feira. Não. Só pra visitar. Vocês são aqui de São Paulo, né? Isso. A gente gosta muito de conhecer as feiras, porque cada feira que a gente vai, a gente conhece um fornecedor diferente, a gente tem experiências novas. Isso é uma coisa que eu até indico para as pessoas que estão começando. Vai, visita, nem que forem as feiras locais. A gente costuma, às vezes, a gente vai para uma feira no sul, vai para outros lugares. E nessa daí, em especial, cada feira a gente tem um achado diferente, né? E essa foi a Dui. Porque eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo, não vou depender de fornecedor, quando eu quiser eu vou e crio. E eu vi muita facilidade. Eu falei, gente, não é difícil. Um dia à noite eu fiz os arquivos, levei, falei, tá aqui os arquivos. Fiquei só olhando, vamos ver. E aí cortou e eu ficava assim, falava, gente, não é possível. Foi acrílico ou foi sintético? Foi acrílico. Eu levei... Nessa do sul foi acrílico. Eu levei desenhos de puxadores em acrílicos. Mas eu fiz uns puxadores... Eu fiz um de gato que tinha um rabinho que era desse tamanho. Eu falei, ela não vai conseguir. E ela cortou bonitinho o rabinho do gato. Coisa mais linda. O financeiro falou, a gente só vai comprar se cortar o rabinho do gato. Pronto, né? Mas aí a Nathalie falou, agora a gente vai analisar. Porque... não compraram lá na hora? Não, foi um mês. Eles ficaram 4 dias indo lá, testando. E os vendedores não devem ter gostado muito, não. E aí a gente fez toda uma pesquisa, né? De Reclame Aqui, de outras máquinas. E eu falava, não tem como, tem que ser a Dui, não tem como. E aí depois de pesquisar muito, a gente falou, não... É a Dui que se encaixa no nosso perfil e que a gente sabe que a gente vai ter um suporte por ser uma empresa brasileira. Enfim, que a gente pesquisou os problemas que as pessoas tinham com máquina laser. Eu acho que isso é muito importante. Todo investimento que a gente vai fazer, a gente tem que pesquisar antes, né? E a gente via muita gente falando, é porque eu tenho tal máquina e agora a peça de reposição custa mais caro que comprar uma máquina nova. A peça de reposição vai demorar 3 meses para vir. E aí a gente pensou muito, e também que ela é assim... Bonitinha. E ela tá lá, bonitinha, no cantinho dela. A máquina hoje tá dentro do ateliê de vocês? Ou vocês têm um espaço separado para fazer a produção de corte a laser? A gente tem um espaço para ela, né? Não fica no ateliê da Amanda. Tá. É no mesmo imóvel, né? Mas a Dui, ela tem o espacinho dela. A Dui Flow tem esse diferencial, né? Que ela é muito compacta, apesar de ter uma área generosa de trabalho, super potente e bonitinha. Então, você consegue colocar dentro do apartamento, um ateliê. E o grande diferencial nosso também é que é um projeto inteiro brasileiro. O projeto inteiro foi feito pela Dui. Então, a máquina, os mecanismos... O hardware, que é a eletrônica que está embarcada, é tudo desenvolvimento nosso, até o software, né? E é a única empresa brasileira que faz isso que é maravilhoso, máquina de corte a laser. Por que ela não fica no meu ateliê? Porque não sou eu que opero ela, assim, eu opero de vez em quando. Quando eu quero fazer uma criação, eu vou lá, porque eu gosto de aprender todos os processos, né?
Então, quando chega uma pessoa nova pra mexer, que nem ontem a gente tava treinando uma pessoa, eu sei acompanhar e ver se tá acontecendo tudo certo, se estão explicando certo. Mas a maioria dos produtos que a gente vende na loja é produzido todo 100% na DUI, né? Mas não sou eu que opero direto. Eu opero quando eu quero fazer minhas mágicas. Né? Eu perguntei porque eu acho legal quem tem um ateliê de costura já ter essa imagem que dá pra colocar junto no ateliê. Porque ela tem área boa, mas é compacta, super funciona junto Só também. precisa de uma janela, né? Uma saída pra... Mas ela daria. Eu queria, a princípio, colocar ela no ateliê. Mas ia ser complicado, né? Porque eu ia estar lá gravando, aí ia vir alguém mexer na DUI e eu já ia, né? É porque ela tem 5 máquinas de costura no ateliê, então... Aí como que vai pôr a DUI, então, né? A gente descobriu Olha só. isso. A gente tem um aplicativo, pouca gente sabe, mas que você consegue, através de realidade aumentada, simular como é que fica a DUI Flow dentro do seu ateliê, do seu espaço. Ver se ela cabe numa bancada, num cantinho. Então, que legal! Até a gente pode deixar na descrição. Eu gostei disso. E quando a máquina chegou, no primeiro momento, assim, o que foi mais impactante, assim, para vocês? Vocês acham que foi a qualidade, a liberdade, produtividade? Vocês têm uma loja, hoje a gente vai falar mais pra frente, que é uma loja grande. O que foi o mais impactante? Transformação mesmo no negócio? Pra mim, foi que a Amanda conseguiu ligar ela sozinha. Conectar, fazer tudo. Eu fiquei só filmando, falei, vamos ver. Se ela consegue, qualquer um consegue. Olha só, você tá vendo como ela me valoriza. Obrigada, Nathalie, ajudou muito. Crise dos sócios, ao vivo. Não, mas pra mostrar a simplicidade, né? Ela abriu, precisou de ajuda só pra pôr na bancada, agora conectar, fazer todas as ligações... Qualquer pessoa consegue. Porque eu fiquei assim, eu falei, será que eu vou conseguir, gente? Mas era super tranquila. Super tranquila. E aí, com relação à produtividade e a gente terceirizava, né? Então, eu já tinha 3 modelos que a gente terceirizava. E assim, era complicado terceirizar por causa do prazo de entrega, por causa de... qualidade, às vezes vinha de um jeito que eu não gostava. Eu sou muito, muito, muito chata com qualidade, né? Às vezes até eles falam, não, mas tá bom. Eu falo, não tá bom, não tá bom. Então, eu tinha esse problema. E questão também de aumentar a nossa margem de lucro. Porque sempre que a gente terceiriza, a gente tinha que reduzir. Pra gente ter um preço competitivo, então a gente reduzia o nosso lucro, né? E aí eu comecei a desenvolver mais. Hoje a gente já tem 6 produtos, né? Mas... spoiler. Olha, vem novidade aí. Muitas. Temos alguns produtos em desenvolvimento que a gente quer lançar até o final do ano. Que bacana. E acho legal falar que aí vocês começaram no corte a laser com a parte de acrílico e também um trabalho bem legal aí com sintéticos PU, né? Sim, o sintético PU, ele corta muito bem. A gente faz até a comparação de cortar na tesoura e cortar na máquina, que uma qualidade e outra rapidez, né? Não tem como, a DUI ganha, né? E a gravação também, né? A gravação, no sintético. Não só cortar, mas gravar. A gente também. consegue fazer etiquetas, a gente consegue fazer bastante coisa no sintético. E EVA também, que muita gente não sabe, é que a gente usa muito EVA para estruturar as peças. Eu não sabia dessa. O EVA e o recouro. Recouro? Recouro. Ele é um material feito de restos de couro. Então, a gente pode cortar nela também. E a gente usa para estruturar. E às vezes a gente tem que fazer uns desenhos que são bem delicadinhos, tem uns cortezinhos. Pra encaixe, assim. E aí a gente coloca nela e ela corta tranquilamente também. Já agiliza bastante o processo de produção de uma peça. Que muita gente não sabe que dá para fazer isso. Esse couro é couro natural mesmo. E o cheiro do corte de couro? O cheiro não é agradável, mas não é nada que... Tem que ter um ambiente ventilado, janela aberta. O que a gente faz às vezes? No duto, a gente coloca um ventilador do lado dele, pra hora que sai o cheiro do duto, ele já jogar. É que o nosso ambiente lá é bem aberto, pra fora da onde fica o duto. Então dá pra o cheiro dissipar bem. O sintético PU é super tranquilo, não tem cheiro.
não tem cheiro, é super tranquilo. E é bem gostoso de trabalhar com ele na Dui, porque o corte fica perfeito. Nossa, corta igual manteiga, né? Lisinho. É, igual na tesoura, só que não. E vocês têm muitas frentes, na verdade, né? Porque vocês têm, então, aí a parte de infoprodutos, que são as aulas, os cursos, e a parte de produto físico. Como que foi essa preparação mesmo como empreendedora? Porque acredito que foi justamente durante a pandemia, você criou um corpo aí, né? Muitas seguidoras, muita gente te procurando, se tornou uma referência. Como foi esse processo de sair do Era um Extra para agora isso aqui vai virar uma empresa, vou ter uma diretora financeira? Como foi essa preparação, tanto da parte do infoproduto, como para a parte da loja das peças mesmo? Então, o infoproduto, na realidade, ele veio antes da loja, né? Então, eu tenho uma formação em bolsas de maternidade, que eu comecei lá atrás, eu comecei um curso com 5 peças, hoje já é um curso com 24 peças, então a pessoa que entra, ela sai formada mesmo, conseguindo produzir desde trocador, bolsa, então tudo que ela precisa, ela consegue. Só que o que acontece? A gente tem clientes do Brasil inteiro, eu tenho alunas do Brasil inteiro, então eu tenho aluna da Bahia, do Sul, de Manaus. E tem algumas regiões do Brasil que elas não encontram os produtos que eu usava. Elas não encontravam. Então, às vezes, eu uso um EVA diferente. Eu uso uma ferragem, um linho. Elas não encontram. E aí, surgiu a ideia da loja online. A gente começou bem pequeno com a loja online, né? E, assim, em 6 meses, a gente começou com o MEI, né? Vamos ver, né? Vai que a gente acha que vai ser tudo isso e não é. E em 6 meses a gente já teve que mudar tudo pra simples. Pra simples, pra começar. O MEI eu acho que encerra em 70, 80 mil por ano, né? Acho que tá em 80. E a gente, assim, nos 6 primeiros meses a gente nem tinha tanto produto como a gente tem hoje, né? Então, Vai falar quantos produtos tem ou Amanda. tá aguardando pro final? Pro final. De estrutura, o que vocês... Qual que foi a maior mudança, assim? Foi a tabela, as nossas tabelas? Foi ter um site? O que você acha que foi um salto determinante ali para faturamento, profissionalização também da empresa? É investimento em maquinário. Isso é um dos melhores investimentos que quem quer progredir pode fazer. Então, assim, hoje a gente tem a Dui, a gente tem outros maquinários, como a Amanda mencionou aqui, faz a estampa dos sintéticos. Então, isso dá um salto. Obviamente, eu fiz todas as contas antes, mostrando que, assim, você não precisa vender tanto para pagar a máquina e ter lucro. Mas se você vender bastante, então o seu lucro vai ser maior ainda. Que as pessoas têm um medo, nossa, mas eu vou investir, a máquina vai se pagar? Pois ela se paga facilmente. Então, se você fazer as contas, se eu vender tantos por dia, pronto, já paguei a máquina. Aí você corre atrás daquela venda diária. Então, é perfeitamente possível. O investimento em maquinário é uma mudança de chave. E também a loja virtual, né? A gente já criou um site que facilita muito a experiência de compra do cliente, né? Então, existem várias plataformas, né, que as pessoas podem procurar. O nosso site, a pessoa coloca os itens no carrinho, ele já calcula o frete, então fica tudo mais fácil. E lógico, a divulgação, né? O marketing também ajuda muito. É importante. Na parte de loja ali, vocês vendem mais pela loja própria, loja online, ou por plataformas tipo Shopee, Elo7, Mercado Livre? 100% loja online. 100% é a loja de vocês. Que bacana. A força da marca, né? O nosso foco é vender pelo nosso site mesmo. Nesse caso o marketing é ainda mais importante, né? Porque a única forma do cliente chegar até a loja é pelo marketing de vocês. O nosso orgânico é muito bom. É que como a gente fez, primeiro a Amanda se firmou como influencer, tinha os infoprodutos dela primeiro. Quando a gente abriu a loja, já existia uma audiência grande que seguia ela. Então, a gente fez só a transferência, né, desse público para a loja. Hoje, vocês acham que ainda um funil, deve ser, né, dos alunos para a loja, mas também tem quem não é aluno que utiliza os recursos da loja. Sim, hoje a gente já tem muito desse caso também. A gente atrai esse público através do tráfego, de Google, enfim, que a gente começou
a investir, né? Depois de um tempo, a gente viu a necessidade de também trazer um público que não era meu seguidor, mas que compraria esses produtos. Sim. E hoje, por exemplo, para as minhas alunas, eu indico muito elas utilizarem plataformas como a Shopee, para elas divulgarem o trabalho delas, porque normalmente elas começam pequenininhas, né? Então, eu tenho essa ideia de quem está iniciando também utilizar várias fontes de Mercado Livre, o próprio Mercado Livre. Eu tenho alunas que vendem bolsa maternidade pelo Mercado Livre. E o nosso mercado funciona muito bem ainda o boca a boca, né? Indicação de um cliente para outro. Sim. Isso eu sou, por exemplo, coisas para o meu filho. Eu tenho um filho de 6 anos. Eu só compro se eu tenho a outra mãe já indicou. Então, o boca a boca, né? Não tem... E para quem empreende sozinho, acho que o marketplace ajuda bastante também, né? E depois você dá esse passo do e-commerce, do site, essa profissionalização. Vocês têm, né, os 2 tipos de produto. Vocês têm produtos que vocês compram e revendem, e agora vocês têm os produtos cortados a laser. Vocês sentem que os produtos cortados a laser, eles têm mais valor agora para a loja? É importante ter, porque são produtos com a marca de vocês, personalizados no sentido que vocês fazem exatamente como vocês querem. Dá para lucrar mais quando é com corte a laser do que produtos de prateleira? Varia muito, né? Mas em geral, sim. Em geral, sim. Eu diria que, além da questão de lucrar, tem o fortalecimento da marca, que você mencionou. É um produto by Amanda Zamproni. E a gente consegue também prestigiar as clientes com brindes, com outras coisas. Então, tudo isso eu acho que agrega demais. Então, eu diria que sim. Legal. E a pergunta indiscreta que todo mundo quer. A Nathalie não responde. Mas se sintam à vontade aí, né? Mas hoje, né? O grupo, eu vou chamar de grupo porque vocês têm 2 frentes, né? Em números, o que vocês podem falar pra gente? A empresa, né? Amanda Zamproni, falando em faturamento ou em números de produtos, acho que já dá pra gente ter uma dimensão do tamanho dessa empresa também. Bom, então vamos falar, né, que você tá fazendo um mistério aí. Hoje a gente tem mais de 450 produtos, caramba. Então a gente começou com 20 e com viés de expansão, né? Esse número vai só crescer. A gente já chegou a ter mais, só que a gente vai descontinuando alguns produtos que não fazem tanto sentido. Mas hoje é esse o número. Falando da DUI, né? Os produtos que a gente tem da DUI, que... Como a gente mencionou, são 6. Então, num universo de 450, 6 produtos da DUI, a gente tem um faturamento médio aí de R$ 1.500 só com o que a gente faz na DUI. Então, para vocês verem como dá. E a nossa ideia é expandir até o final do ano, dobrar esse número, esse valor, porque a gente tem mais produtos aí que... Estão na minha cabeça. A gente tem alguns tem alguns na cabeça, mas tem alguns que já estão prontos. Só falta realmente agora a gente colocar para vender, fazer a produção, né, o número e colocar. Então, legal. Com o lucro desses 6 produtos, que são pouco ainda, né, no laser, pelo visto a máquina se paga sozinha. Se paga facilmente. E em breve vai escalar esse valor, né? E aí, o que aconteceu, né? A gente começou a divulgar que a gente tem a máquina, apareceram outras demandas que a gente não ia aceitar. E aí que veio a minha ideia, eu gosto muito de empreender. Então, eu tô, né, já analisando, gerando um plano de negócio de criar uma outra empresa só focada em lembrancinha, em personalizados. Porque, sem querer pegar pedidos, eu já peguei 2. Imagina se tivesse querendo. Imagina se eu tivesse já sem site, sem nada. Foram pessoas que entraram em contato comigo. Eu quero. Eu falei, ai meu Deus, vou, não vou. Falei, vou. E fiz. Então, já fiz chaveiro pra lembrancinha de aniversário e pingente pra bolsa. Com a inicial da marca da pessoa, né? Que em metal fica muito caro. Então, no acrílico dourado ele fica lindo, maravilhoso. E aí a pessoa encomendou. E era um viés que eu não vou trazer pra loja pra também não bagunçar os nichos, né? Então legal. Eu vou ter uma outra loja em breve, né? Olha aí, já um outro spoiler. Gente, a minha meta é ter 5 empresas, né? Então eu quero mais. Mas que legal que é uma cabeça mais madura, já profissionalizada. Por causa que é o que a gente conversou no primeiro episódio, né? É importante focar no nicho. Depois que o processo estiver bem redondo, funcionando sozinho, aí você pode apostar num segundo nicho
que vai rodar em paralelo, né? Mas sem atrapalhar o primeiro. Mas durante esses anos que vocês já empreendem bastante tempo, né? Como que vocês fizeram aí para se manter focada, assim, nesse nicho? Você sempre trouxe essa especialidade do infantil, maternidade. Como que vocês, principalmente depois com a laser, vocês falaram, não, a laser é pra gente fazer as peças pra costura criativa. Qual que foi a dica aí para vocês se manterem focadas? Olha, a gente muitas vezes se desviou, né? Mas é aquilo, é a tentativa e erro. Tá. A gente tem um feeling, você não pode se estender muito no que não tá dando certo. Tá. Então, quando você percebe, é o que eu falei, a gente chegou a ter mais de 500 produtos, mas os que não fazem sentido, a gente descontinua. Então, eu acho que a tentativa de novas possibilidades, novos nichos, ela é válida. Mas você não pode perder o foco do principal. Então, você tem que ter um principal e fazer os testes. Deu certo? Segue. Não deu, abandona. Eu acho que isso é muito importante. E assim, pra mim, no nicho de maternidade, eu gosto muito desse nicho. E eu vejo que é um nicho que as meninas que trabalham com a costura, elas têm mais retorno. Então, eu tenho alunas minhas hoje que faturam 10 mil por mês com a costura criativa de peças. E uma aluna que vende só na Shopee. Ela falou, eu não apareço, eu não gosto de aparecer, e eu vendo. E ela falou que assim, ela começou vendendo lá, e foi indicação, e foi indo. Então, é um nicho que eu vejo que realmente as pessoas podem, né, conseguir ter o sustento, realizar os sonhos, enfim, eu acho que é um nicho, e é um nicho que eu gosto. Não adianta, a gente tem que gostar. Se também fosse um nicho que eu não gostasse, não ia dar certo. Isso é muito importante, né? Sempre que me perguntam, né, como que a gente escolhe o nicho, eu gosto sempre de responder, ó, o primeiro passo é você gostar e ter afinidade, porque você vai respirar esse assunto. Então, já vai facilitar para você empreender, né, na escolha do nicho. Mas hoje vocês têm funcionários? Sim, hoje a gente está com 7 pessoas trabalhando em todo o processo. E a gente tem os terceirizados, né? Os freelancers que são designers, né? Tem escritório jurídico, tem escritório contábil, gestão de tráfego. Então, a gente tem alguns braços que não ficam na empresa, mas que também fazem parte da construção de tudo. E qual que é o desafio aí de já ter... É desafiador você trabalhar sozinho, mas também é muito desafiador você ter equipe. Quais os desafios aí, os conselhos que vocês dão para quem está começando agora a delegar? Assunto delicado, né? Eu sou péssima para delegar porque eu quero fazer tudo. Então, eu tô aprendendo muito sobre isso, né? E aprendendo na marra, porque eu não dou conta de tudo, né? Então, tô aprendendo a delegar, mas eu tento deixar um pouco para eles resolverem essas questões. Eu acho que o principal é saber escolher suas batalhas, né? Perfeito. Então, assim, tem muita situação que não é o perfeito, não é o ideal, mas se não for tão problemático, às vezes é interessante deixar passar, né? Porque se a gente for parar e discutir e reavaliar, você não avança, né? Sim. Então... Você perde o tempo que poderia estar despendendo em algo muito mais valoroso, né? Tipo, a Amanda tem que ser a cabeça criativa e a pessoa que comunica, que aparece na câmera. Você tem que parar para ajustar alguma coisa em máquina, cortar alguma coisa, enfim. Não faz sentido. Às vezes a gente quer se envolver em tudo, mas a gente tem o nosso limitante de tempo, né? Então, assim, é o que a Amanda falou. É interessante você conhecer todos os processos. Então, ela sabe como a DUI funciona, ela sabe como a máquina de estampar sintético funciona, a gente conhece tudo, sabe como funciona a separação de produtos, mas não é ela que faz a separação de produtos. Se tem algum problema, a gente analisa, mas assim, não dá para você querer abraçar o mundo. Realmente todos você tem que... Todos os funcionários hoje, eles são operacional e aí vocês fazem a gestão ou vocês têm também já funcionários que ajudam na gestão em alguma parte da administração? Na administração só a gente mesmo, eles são mais operacional, né? De separação de pedido, mexer na máquina, né? Montar a caixa, a gente tem um clube de assinatura. Inclusive, já teve um mês que foi presentinho da DUI que a gente fez na DUI, o brinde, é uma caixa de assinatura. Olha. Todo mês a pessoa recebe uma peça cortada e uma aula minha, né? Que legal. Então, a gente tem várias assinantes. E, além disso, a gente sempre coloca um presente.
Então, teve um mês que a gente cortou alguns itens na Dui e colocou dentro dessa caixa para ir de presente. Então, a gente tem quem monta essas caixas, tem a parte do transporte também, mas a parte financeira, administrativa, é mais a gente. Legal. Armin, quantos funcionários tem a Dui? A Dui hoje, isso é um número difícil de falar. Mais ou menos. Tem mais de 50, né? Tá 55, 56. Gente. É bastante gente. E aí, numa empresa dessa, tem que ter uma estrutura com líderes, coordenadores, senão o negócio não anda. E a mesma coisa, até hoje é um desafio para nós deixar cada funcionário trabalhar livremente, né? Porque muitas vezes dá vontade de a gente parar tudo e ir lá e resolver. Mas não dá, senão a gente não avança, não escala, não consegue crescer, né? E quais são os próximos passos que vocês pensam, almejam aí? O que vocês têm em mente para o mercado de vocês? Também com o corte a laser aí, eu acompanho sempre a Amanda, né? Sou fã. Não sei nada de costura, para decepção da minha mãe. Mas gosto de assistir os vídeos. Mas fica com porque vontade. É uma terapia, né? Você vê aquele pedaço de sintético, aí vai cortar, vai formar. Daqui a pouco forma aquela bolsa incrível, né? Quais são, assim, os objetivos ou realmente o que vocês estão pensando de metas aí pro ano que vem? Dominar o mundo. A ideia muito legal da loja é que parece assim, quanto mais a gente coloca energia, mais ela cresce. Então, é muito legal essa retribuição, porque tem, às vezes, negócios em que a gente trabalha, se esforça e não vê o retorno, né? Então, a loja eu vejo que é muito legal. Então, a gente traz produtos novos, tem uma resposta positiva dos clientes. Então, isso é muito legal, muito recompensador. A ideia, os passos futuros, a gente falou, estamos com mais de 450 produtos. A nossa ideia é chegar em 1.000 produtos, porque existe uma infinidade, né? Quando a gente fala em costura, a gente está falando de materiais, de cores, de estampas. Então, assim, o céu realmente é o limite. Então, a ideia é isso, é crescer cada vez mais, não só em número de produtos, mas também em faturamento e diversas possibilidades. Com tantos produtos assim, como é que vocês fazem a gestão de estoque, o controle disso tudo? A gente tem que ter o sisteminha, né? Porque senão não tem como. Aí a gente tem um sistema que atende muito bem, né? É possível que no futuro talvez a gente precise de um programador de TI, alguma coisa para melhorar esses processos, mas hoje o que a gente tem é suficiente. Mas se vocês quiserem falar ou puderem falar também o sistema que vocês usam. A gente tem a loja online nossa na Nuvem Shop. Legal. Né? Uhum. Então, eles por si só já têm um sistema de estoque excelente. E a gente tem também uma integração com um RP que se chama Tiny, que também é muito bom. E são ambos os casos, né, desses sistemas, tanto a Nuvem Shop quanto o Tiny, eles têm planos. Então, você tem do plano mais básico para quem está iniciando, né, vai começar um marketplace bem simplesinho, não precisa de tantos recursos, e aí vai pagar um valor menor, até os planos mais avançados, com mais recursos. Tanto a Nuvem Shop quanto o Tiny. O Tiny também tem planos, assim, que você consegue fazer integrações e gerar, assim, milhares de recursos. Então, hoje eles estão atendendo a gente muito bem, né? Mas pode ser que um dia a gente precise avançar para uma programação. É bom que tem bastante plataforma, algumas até gratuita, para auxiliar nesse ponto, né? Porque fazer tudo na mão, controlar por planilha, não dá, né? No começo eu até fazia, mas chegou uma hora que inviabilizou. Né? E hoje, qual é o prazo de envio de vocês? Como é que funciona esses materiais de estoque? A gente tem uma separação muito rápida. É até um diferencial e as clientes elogiam demais, né? Que um pedido entrou hoje, a gente vai separar hoje ou no dia seguinte. É isso. Legal. A gente tem até uma margem, né, de 2 dias úteis de separação, mas a gente procura ser o mais rápido possível. E aí a logística de entrega é a transportadora. Aí é a parte que a gente só contrata e realmente espera. 90% dos nossos pedidos chegam antes do prazo. Então, as pessoas ficam muito felizes. É claro, de vez em quando acontece algum atraso, algum extravio. Mas 90% dos casos chega antes. Vocês não têm vontade de ter uma loja física? A gente tem, mas a vontade vem e passa, né? É bem isso mesmo. Né? Porque envolve, aí você vai ter que
pagar a estrutura do local, pagar uma ou mais pessoas para estarem no horário comercial. Tem que ter um outro estoque, né? Teria que trabalhar com 2 estoques, então... E o que a gente vê, assim, a gente está em São Caetano hoje, né? No ABC. A gente tem, talvez, 10, 15 clientes de São Caetano, né? Então, assim, o nosso atendimento, ele é para o Brasil. Às vezes, uma loja física, aonde a gente está localizada, porque também seria muito difícil fazer uma loja física em algum lugar mais longe, né? Não seria tão lucrativa assim, tão interessante, né? Porque o legal é atingir o resto do Brasil, e aí é o que a loja online proporciona, né? Legal. E como criadora de conteúdo, o que você eu tenho histórias ótimas. Tá ali! Pode contar. Então, agora eu já tô pensando em criar uma mentoria, que eu tô vendo muitas alunas que já aprenderam a confeccionar todas as peças, já são expert na costura, mas elas estão travadas na parte da venda, na parte da divulgação. Então, meu spoiler esse, hein? Spoiler. Grande. A minha ideia agora é fazer uma mentoria, lógico que eu vou selecionar, né? Porque não posso pegar também quem tá muito no início, que é uma mentoria já para quem quer começar a vender os produtos, divulgar mais. Como a gente tem essa experiência com a loja, eu já tenho um método que eu posso ensinar para elas que funciona e que vai ajudar bastante. Na parte de gestão, você diz assim, uma mentoria realmente para quem já sabe o técnico e quer... Para transformar o artesanato num negócio lucrativo, né? E aí, gente, ela é influencer, né? Você vê 150 mil no Instagram, fala para todo mundo, essa desenvoltura. 150 mil já? Caramba, é muito seguidor. Gente, quando ela era adolescente, ela tinha vergonha de atender o telefone. Eu era muito tímida. Nossa. Eu era muito tímida. Mas se você assistir meus primeiros vídeos do YouTube, eu tô assim, olá, hoje eu vim te ensinar, bem travada, Mas hoje em dia, baixa o espírito da costureira aqui, vai que vai. Mas eu acho que isso é até uma prova, assim, que todo treinável, mundo pode, que é treinável, exatamente. E é importante hoje, por mais que a gente fale, não é obrigatório aparecer, mas gera uma conexão muito maior, né? Gera. É mais difícil quando você não aparece, né? Não é impossível, mas... E as clientes, elas são nossas amigas. Eu falo assim, elas conversam com a gente, as alunas, a gente encontra elas nas feiras, elas vêm, abraçam. Ai, como que tá sua mãe? Que eu mostro a minha mãe. Eu falo, gente, elas são muito da família, porque eu mostro a minha vida, né? E é muito gostoso, eu gosto bastante. A gente se sente próximo, realmente, né? E para se manter nesse pique que vocês estão aí, animadas, com vários planos. A gente sabe que empreender não é fácil, né? Eu falei até já no outro podcast que todo o episódio eu vou falar, empreender não é um conto de fadas, né? Porque se a gente fala que fica mais fácil da gente desistir. Então, tem dificuldade, tem dia que a gente quer largar tudo e mandar currículo para as empresas, mas é bom também, mas a gente precisa se manter motivado. O que vocês fazem, o que vocês acham que é importante, que fizeram, né, que fez vocês se manterem todos esses anos, crescer, sem desanimar e não desistir? Objetivo, né? Eu digo que assim, não é fácil, você tem que trabalhar muito, mas se você tem um porquê daquilo, aí você, nesses momentos de dureza, você lembra, não, mas isso tem aquela consequência, então vou seguir firme aqui para chegar lá naquele meu objetivo. Então, que seja você ter uma independência financeira, você viver do seu artesanato, você fazer uma viagem, que seja. Então, assim, eu acho que o foco no objetivo é muito importante para você não perder a motivação. Se dá uns brindezinhos de vez em quando, né? Faz... sai pra passear, faz um negocinho ali, uma viagenzinha no processo. Mas é isso, você ter a visão do porquê que você tá fazendo aquilo. Eu li um livro uma vez que falou exatamente isso, que cada meta que você alcançar, que você conquistar, você tem que comemorar. Porque senão perde o sentido, né? Sim. Você não vê mais sentido naquilo. E eu faço isso muito com o meu filho, né? Então eu falo, filho, olha, essa semana ele fica muito tempo na escola. Eu falo, você vai ficar muito tempo na escola, mamãe vai trabalhar muito, mas no final de semana a gente vai tomar um sorvete. Exatamente. E motiva ele, me motiva também, trabalhar sempre com essas
E a gente faz muito isso, né? Eu, a Nathalie e o Vinícius, que é o nosso outro sócio. Quando a Dui chegou, a gente saiu pra comemorar. Quando todo o acontecimento que tem na loja, a gente sai pra comemorar, pra gente falar, nossa, a gente tá conseguindo e é isso. Nem que seja um café com brigadeiro. Acho que é uma forma de treinar a mente que ela vai ganhar uma recompensa, se quiser. E aí, com o foco bem definido, como a Nathalie falou, você passa tudo pelo que processo. tu passa ali no meio do caminho de dificuldade, você mentaliza no foco que vale a pena. Exatamente, é isso mesmo. Mas empreender é uma montanha-russa, né, de sentimentos. Sim. Não é todos os dias maravilhosos, não. Isso eu acho muito legal até, vocês como influencer, vocês têm essa responsabilidade, né? Porque a gente vê muita gente por aí falando, gente, olha, é só você fazer isso aqui que vai dar tudo certo, você vai ganhar tanto, né? Aquelas promessas maravilhosas. E eu acho legal isso. Tem que trabalhar. Esse ponto não existe milagre, tem que trabalhar. Então eu acho muito legal quando eu vejo um influencer que tem essa consciência, essa responsabilidade de não vender uma mentira pra não gerar frustração. Eu tenho seguidoras que me mandam, ai, Amanda, você tá trabalhando muito, você só aparece trabalhando. Eu falo, mas gente, é isso, a vida tem que trabalhar pra conquistar o que a gente quer, né? E outra coisa que a Nathalie falou sobre, né, a gente influenciar as pessoas. Eu tomo muito cuidado quando a gente tem uma decisão, que nem quando a gente decidiu comprar a Dui. Porque eu tenho um papel na internet de, a partir do momento que eu tô usando uma Dui, eu vou mostrar, eu tenho que ter certeza que aquela marca é uma marca confiável. Então, esse foi um dos fatores também. Eu falei, não, eu vou pesquisar com calma, porque tudo que eu trago para minha rede social, ela acaba se tornando uma forma de divulgação. Então, o que eu tô usando, as pessoas querem saber. E aí, Amanda, qual que é o seu feedback? E eu sou muito realista. Eu falo a verdade. Quando eu não gosto de uma coisa, eu não gosto. E a Nathalie sabe que às vezes eu tiro o produto da loja porque eu falo, não gostei. Então, não vai ir. A gente tem que ter essa responsabilidade de falar realmente a verdade. Criação de conteúdo com responsabilidade. Porque é muito doido, né? Um dia desses eu tava com um biscoitinho que eu dou pra minha cachorra, que tem condroitina e glucosamina para as articulações dela. A cachorra. Não é pra mim, não. Aí a Amanda filmando, eu dando biscoitinho pra cachorra. Já teve gente pedindo a indicação do biscoitinho. Só que o biscoitinho era ruim. Eu falei, não vou indicar esse biscoitinho. Vou indicar outra coisa. Era ruim no sabor? Você provou? Ele era muito duro, sabe? Então pra ela morder era mais complicadinho. Mas existe uma outra opção, mais um bifinho. E a gente tem soft, né, uma responsabilidade de tudo que a gente mostra, a gente falar a verdade, né? Isso é legal, isso não é legal. E estamos com certeza, aí. Né? Indicar um produto ruim, por exemplo, um dia pode atrapalhar a imagem de vocês. É a minha imagem, exatamente, então, a minha imagem. É o caminho certo, né? E responsável. E você acha que na costura criativa a gente tem aí um futuro com muito mais promessas aí com corte a laser, porque eu vejo que vem muito mais opção agora de sintético PU para as meninas que estão começando aí, o que esperar, que estão namorando uma Dui Flow. Ai, gente, como eu disse, né, a gente vem muito com a questão do sintético PU, mas tem muitas outras coisas. E o sintético PU, o que muita gente não sabe é que tem muitas possibilidades, né? Não é só um modelo, existem vários tipos, né, que a gente pode utilizar na máquina. Mas eu penso também muito que nem nessa questão que eu falei do recouro, tem outras coisas, a gente fica muito ligado. Tem gente que fica achando que a Dui é para acrílico, e não é, né? A gente tem uma gama que a gente pode utilizar. Essa indireta foi pra mim? Desculpa aí. Aí, então, a gente tem, por exemplo, o próprio acrílico no produto artesanal. Você fazer a inicial do bebê, colocar numa peça. Então, são tantas coisas que a pessoa pode utilizar a máquina, né? E o sintético é uma delas. O sintético PU que... tem uns arrasadores. Eu acho que a gente falou muito sobre sintético PU, mas talvez muitas pessoas não saibam por que a gente destaca o PU no final disso, né? O sintético é uma alternativa para o couro natural, né? Então iniciou com um formato muito parecido, né? Com aspecto parecido do couro, e depois vieram inúmeras variações. E aí, basicamente, tem dois tipos de sintético. Sintético de PVC, que foi o inicial, o mais comum, e o sintético de PU. Sintético de PVC contém cloro na composição e por isso não pode ser usado para cortar no laser, por dois motivos.
Uma é muito nocivo para a saúde, né? Porque a hora que ele corta, devido à queima, solta um pouquinho de gás, de vapor e fumaça. E isso é super cancerígeno. E o outro motivo é que essa fumaça é corrosiva. Então, ela estraga a máquina. Qualquer máquina laser vai estragar muito rapidamente se você usar para cortar sintético de PVC. Então, ainda bem que existe uma alternativa, que é o sintético de PU. Sim. É interessante falar que muita gente acha que não corta. Ela corta, mas a gente não indica. Por quê? Vai danificar a sua máquina mais rápido e também pela questão da saúde, que para mim é o que eu vejo mais importante aí. E outra coisa, gerou-se muita informação sobre o sintético PU, que ele estraga muito rápido, que você vai comprar, no outro dia ele já vai estar ruim. Gente, a maioria dos nossos calçados são feitos em sintético PU, que muita gente não sabe. Mas né? Jaquetas, muitos produtos. Ele tem um tempo de validade, sim, que o fabricante chega a falar que é de 5 anos. Então, eu acredito que eu não fico com uma bolsa mais de 5 anos. Eu acho que toda vez que a gente passa essa informação, né, que não pode ser cortado PVC, não pode cortar sintético, vem sempre, nossa, mas não pode. Mas hoje o mercado, ele tá muito já avançado, tanto em qualidade quanto diversidade de sintéticos à base de PU. E eu acho que um tempo atrás a gente tinha aquele PU de jaqueta de couro. E aí o mercado ficou muito com aquilo na cabeça, que era uma imitação do couro natural. E ela realmente ali descascava, porque também precisava de uma hidratação, um tratamento especial. Mas se a gente fala hoje desse PU que a gente usa pro mercado criativo, pro corte a laser, pros apliques, já são materiais com muito mais qualidade. E numa diversidade de tipos também. Então, o mercado evoluiu também. Não é necessário desespero que há materiais pra gente cortar no laser também. Não, parece que você vai olhar pro PU e ele vai desintegrar. Não é, gente. Não é isso. A gente precisa desmistificar um pouquinho essa história. E tem materiais muito lindos. Tem uns laminados, uns metalizados, né? Ai, a gente fica louca. Tem um que eu acho lindo, que ele é meio camaleão, tu olha de um... holográfico, é lindo. E meninas, se a gente pudesse, assim, dar uma dica, pode ser uma dica de cada uma de vocês, que a Nathalie tem uma visão mais administradora, a Amanda mais criativa... mas uma dica de todo esse caminho que vocês percorreram aí de empreendedoras, da família de vocês, né, que sempre foi empreendedor, que dica vocês dariam, principalmente para as meninas, para os meninos que estão começando com um negócio, que está vislumbrando aí muita coisa, mas ainda está perdido por onde começar? Qual que seria a dica que vocês dariam? Fala primeiro. Vai. Estudar e trabalhar. É o combo, né? Então, assim, que nem a Amanda mencionou, a gente gosta muito de ir nas feiras. Por quê? Nas feiras você tá por dentro das inovações, das novidades, dos fornecedores, de parcerias. Então, assim, é uma forma de estudo, de conhecimento. Então, busque sempre o conhecimento e trabalhe. Não adianta achar que é só conhecimento e sem trabalhar. Aquilo que a gente tá falando da responsabilidade. Não existe nada que vai vir de graça e tão fácil. Então, é isso. Se empenhar e não deixar de estudar. De sempre buscar informação. A gente falou bastante aqui sobre trabalhar. Sempre que a gente faz live no Instagram, sempre as pessoas perguntam, uma outra, né? Pergunta... realmente dá para tirar um dinheiro com um corte a laser? Dá para ficar rico? E eu gosto sempre de responder. Eu falo, olha, ficar rico ou tirar dinheiro é uma coisa muito pessoal de cada empreendedor. Mas o que eu tenho certeza que o corte a laser devolve é trabalho. A gente tem muito trabalho. Então, se você estiver disposto realmente a trabalhar, você vai ter. Porque são inúmeros nichos, inúmeras possibilidades. Né, com a DoFlow a gente consegue ali criar vários tipos de empresas com produtividade, com escala, então vai ter trabalho. E eu brinco, né? Se a gente pensar numa pessoa muito rica
Vai. Roberto Justus. Se a gente ligar agora para ele, se eu tivesse o telefone dele, e perguntar assim, oi, o que você tá fazendo? Ele vai falar, eu tô trabalhando. Né? Então, não tem muito segredo. Se você quer ter esse retorno financeiro, e a gente sabe que empreender tem um pouco a mais, que é a paixão pelo negócio, é a paixão por ensinar também. Além disso, se você quer ter esse retorno financeiro, não tem dica melhor e maior do que é o trabalho que devolve, né? A dedicação. E esse mercado de laser parece que é infinito, tá cada vez crescendo mais. Todo lugar que eu vou, eu vejo alguma peça que foi cortada ou marcada no laser, né? Você se surpreende ainda quando você vê uma coisa... Tipo, não acredito que a pessoa fez isso. A gente tá com 3.000 máquinas no mercado. É Vem muita variedade de coisas que a gente fica descobrindo depois, assim, né? Cara, como assim? Pra isso tá usando a máquina? E, cara, a maioria dá muito lucro, dá muito dinheiro. E é como foi dito aqui, né? Estudo e trabalho. Vai atrás de alguma coisa que você gosta, desenvolva o intelecto naquilo, começa a criar e trabalhe bastante, que o retorno vai vir, né? E a dica da Amanda? A minha dica é gostar do que você faz. Não adianta você não gostar do que você faz, porque senão você vai estar fazendo na marra, mesmo que você tenha um objetivo, um sonho muito forte. Se você não estiver aproveitando enquanto você está trabalhando, eu falo, o meu trabalho para mim não é trabalho. Eu tenho vontade de ir domingo pro meu ateliê, de ir sábado, de ficar lá, porque eu gosto muito do que eu faço. E é uma forma que, nossa, eu me sinto completa. E divulgar, que é uma coisa que eu acho que falta um pouco, as pessoas têm um pouco de vergonha, principalmente no artesanato. As pessoas têm vergonha de oferecer, de falar, eu tô fazendo esse produto, se sente inferior. E não é, gente. Tem tanta gente querendo comprar os produtos de vocês que vocês não têm ideia. Então, divulga mesmo, coloca na rede social e vai pra cima, porque uma hora o resultado vem. A artesã, eu acho que ela tem um bloqueio que é o vender, né? A gente ainda acha que vender é uma coisa feia, que, tenho vergonha de perturbar. Vou perturbar, vou pôr um preço que eu acho que não tá valendo a pena, né? Então, essa parte de estudar também é bem legal, a gente estudar sobre vendas, né? Se capacitar e entender que vender, na verdade, a gente tá ajudando o nosso cliente. É importante você também Parece que você tá obrigando a pessoa a comprar, não é? Exatamente. E lucrar não é feio, é necessário para manter o negócio rodando e cada vez investir e melhorar ele, né? Exatamente. E lucrar também é uma evolução, né? Tá sustentando 7 famílias, né? São 7 empregados, isso está saindo do lucro também da empresa, né? Esse investimento na sociedade. Eu penso muito nisso. Eu falo, gente, quanta gente envolvida aqui, meu Deus, que legal, né? Que a gente pode proporcionar um futuro melhor para essas pessoas também. Então, não tenha medo de vender, coloque um preço justo, valorize seu trabalho, que isso é importante para você e para quem está comprando também. Exatamente. E antes de agradecer, finalizar, vontade dá de ficar aqui, né? Sabendo as histórias. As histórias, os segredos, né? A gente ainda vai saber mais algumas histórias aqui. Mas eu queria agradecer os patrocinadores, a lojinha das Colorzettes, que vende acrílicos fracionados, insumos para corte a laser. E a Dui Laser, patrocinadora oficial do Café com Dui. A Feto Canecas, que trouxe essas canecas lindas aqui. Lindo. Tem uns presentes também que eu vou entregar depois, feito pela Branda, o Afeto. Legal. Para quem gostou do podcast, gostou desse formato, quer conhecer mais empreendedores e histórias tão inspiradoras como essa, nós teremos um encontro esse ano. Já podemos falar? Podemos, já falamos no primeiro episódio, né? Olha! Podemos, é verdade. Vai ser o Dui Summit em São Paulo, um encontro presencial. E lá vai ter muita coisa. Vai ter formato de palestras, network, workshop, feira de artesanato. Então vai ser um momento especial e uma oportunidade boa de se conectar com quem já tem sucesso nesse ramo, para quem já empreendeu e para quem está empreendendo também, começando ali. A gente vai conversar bastante. Tirar foto com a Amanda. Pegar autógrafo. E o Dui Summit vai ser 23 e 24 de novembro em São Paulo. Então, pessoal, vai ser uma oportunidade de
participar de um encontro como esse. Sei que o online facilita muito, mas vai ser muito legal também conhecer pessoalmente essas histórias, esses empreendedores consolidados, né, referência do mercado. Eu quero agradecer demais a Amanda e a Nathalie pela presença, prazer. Por compartilhar com a gente, né, a história de vocês, os números. Tenho certeza que inspirou muita gente a começar a empreender. Vou dar um presente para vocês aqui do podcast. Ai, que legal! Opa, aliás, nós somos clientes Colors S, tá? Licença. Somos clientes assíduas. Ai, amei, obrigada. E a gente chega coisa boa aqui. Ao final do nosso segundo episódio. Chegamos ao final do segundo, Vivi. Se quiserem compartilhar o @de vocês, o site. Sim, vamos lá. Nós temos o meu, de professora, que é o @amanda.zamproni. Temos o da loja. @AmandaZamproniLoja. E o site da loja, que é amandazamproniloja.com.br. E tem também, que eu falei da caixa por assinatura, que é acaixaencanto.com.br. Vai estar tudo na descrição embaixo. Tá bom, legal. Quem quiser saber mais sobre corte a laser, acrílico, é só seguir o nosso perfil do Instagram, que é a.laserzete. Tem aula toda semana, tem dicas todos os dias. E quem quiser seguir a DuiLaser, no Instagram, @DuiLaser, e o nosso site, duilaser.com. Lá você consegue conversar com os nossos consultores, tirar dúvidas sobre máquinas de corte a laser, ver se faz sentido para o seu negócio. Então, digita lá e entre em contato. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu, tchau, tchau.